mais leve, você mais informado. Nova Manhã. 6h04. Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo, bem-vinda. Esta é a Nova Brasil FM, empresa do Grupo Tati. Eu sou Roberto Nonato e junto comigo está a Michele Trombelli. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Bom dia, Prigo Biotti, que está aqui no nosso estúdio. Toda a nossa equipe que está a postos para te acompanhar, para te informar. Bom dia para você, ouvinte, que escolheu seguir com a gente nessa... quinta-feira. Quinta-feira chegou. Eu senti que era uma quinta-feira. Senti. Impressionante como a quinta-feira a gente dá aquela rateada na hora de levantar da cama de manhã. Mas aí a gente vai que vai. Estamos aqui a postos nesse 9 de maio de 2024. E o pessoal do Clube das 5 se comportando bem. Sim, participativo. Muita gente participando, mandando aqui suas mensagens nesta manhã. E muito em solidariedade, né, com a situação que ocorre no Rio Grande do Sul, né? Boa parte dos nossos ouvintes lembram isso quase que diariamente. Aliás, hoje está chovendo forte em Recife também, segundo os ouvintes têm relatado aqui pra gente, viu? É isso, e aí obviamente que a gente continua com todas as nossas atenções voltadas a essa situação. Impossível uma pessoa que até agora não se emocionou, não se desesperou internamente, vendo imagens, vendo relatos, refletindo sobre a própria vida, né? Sobre o rumo da humanidade, sobre o rumo do planeta, porque quando a gente vê materializado uma situação em que antes, era só teoria, eram só ali os especialistas lá na ONU que estavam discutindo as mudanças climáticas. E aí quando a gente vê isso materializado dessa forma que está sendo lá no Rio Grande do Sul, é algo realmente impressionante. E ainda sem qualquer perspectiva de melhora. Semana passada, muito quando a gente noticiava, né, aqui, exatamente, pode piorar e muito. A gente noticiava, a gente falava assim, não, até o fim de semana talvez comece a melhorar. Não, mas daqui a pouco, aí você vê, o Rio Guaíba baixou 20 centímetros. Ainda assim, ele tá 2 metros acima do considerado limite mesmo, de alerta, de emergência. É uma situação muito grave. E fora que, infelizmente, o número de pessoas mortas também vai aumentando, chegou a 100 já. E é o que você disse, aí você tem uma redução, uma baixa ali no patamar do Rio Guaíba, mas que ainda, ou Lago Guaíba, mas que ainda não é suficiente para a gente ter uma expectativa de melhora na situação, porque há uma perspectiva de mais chuvas. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes aqui a respeito da previsão da meteorologia, e são várias as cidades que vão sofrendo com isso, né? A gente tem no entorno de Porto Alegre também a cidade de Canoas, que é um dos locais que a população já não tem comida suficiente, é difícil de chegar comida por lá. Ontem mesmo eu vi uma chegada de um caminhão e ele estava sendo descarregado. Ao terminar de descarregar, os voluntários bateram palmas, né? Porque tá muito complicado se chegar por lá. A gente estava 5 dias sem abastecimento. E eu vi uma reportagem da Globo News com o Guilherme Bausa. O Bausa dizendo que ele estava em Porto Alegre para chegar em Canoas, que demora 20, 25 minutos, e levou 3 horas. Porque você tem que dar uma volta muito grande, só tem um ponto para sair de Porto Alegre e chegar até Canoas. Então imagina a dificuldade também para essas pessoas que estão fazendo a distribuição dos mantimentos que chegam por lá. É muito difícil mesmo a situação no Rio Grande do Sul. E a gente falava do alerta há pouco, a cidade de Pelotas está se preparando, inclusive, para uma possibilidade de mais chuvas e mais fortes que cheguem por lá. Então já estão fazendo alguns preparativos para tentar minimizar o impacto disso para a população local. Você vai conseguir outra história, né? E aí você vê outras iminências aí de problemas muito graves, como por exemplo a questão das barragens. O próprio governo do Rio Grande do Sul já alertou que tem pelo menos 5 barragens em situação de emergência por causa dessas enchentes. Então tem risco de rompimento, e aí o governo do estado prepara esse plano de resposta para essas situações. Mas assim, talvez já deveria estar preparado há algum tempo, né? Claro. Até porque a gente tá falando dessa questão das barragens já há alguns dias. E aí o que a gente acha que tá ruim sempre pode piorar mais, se realmente isso se concretizar. Teve um pai que inclusive relatou que ele teve uma criança, né? E tava ele e a esposa, e ele usou uma mochila para tirar o bebezinho e resgatá-lo. O bebê com 8 dias apenas. Imagina o quão desesperador é isso para um pai e para uma mãe observando um cenário desse, tendo que deixar o local onde moravam e usar uma mochila aí para que a criança não se machuque ou para a criança não seja perdida. Sem contar que há casos, né, que a gente falou ontem de crianças que ainda não encontraram os pais. E tem uma outra história trágica de uma criança que teria caído num rio, né? Exatamente, um bebê que ainda está sendo procurado. Daqui a pouquinho a nossa reportagem em Porto Alegre
A Vivian Lemos vai trazer esses detalhes, outras informações também a respeito dessa virada do tempo e a possibilidade da chegada de uma frente fria que já está chegando e aos poucos vai derrubar as temperaturas lá, o que agrava ainda mais a situação. E só o que alenta um pouco a gente é ver a grande mobilização que está acontecendo. Eu vi muitos relatos, inclusive nas redes sociais, de pessoas que perderam tudo, perderam casas e falaram, mas é curioso como nesse momento eu estou me sentindo muito privilegiada e agradecida de tanto apoio que eu tenho recebido. Então, de amigos, de pessoas próximas. Então isso faz a diferença, e até de desconhecidos, porque o que a gente vê é isso. Ontem teve esse caso lá de Brasília, né? De milhares de pessoas fizeram uma fila enorme de mais de 3 quilômetros na base aérea de Brasília para entregar ajuda humanitária às vítimas da chuva. O pavilhão lá da FAB ficou completamente lotado com essas doações, porque a FAB vai, obviamente, levar lá para o sul do país. Então a gente vê base aérea em São Paulo, no Rio de Janeiro, muitos locais. A gente, inclusive, vai dar mais serviço para você que quer ajudar também, de outras entidades que também estão fazendo a sua parte, se mobilizando para auxiliar as vítimas da chuva. E a gente teve ontem a chegada daqueles purificadores de água também, que a gente citou aqui, né? Que uma parte foi doação do Felipe Neto. E o problema da água é um dos mais graves, porque simplesmente está sem água potável. E aí é muito difícil, né? Você ajudar no resgate, você ajudar as pessoas que sobreviveram já sem nada, e ainda por cima não ter sequer água para beber. Você se lembra que ontem nós falamos aqui dos municípios chegar a 401, né? Tava 397, 401. E hoje? O dado mais recente é 425 agora, por parte da Defesa Civil. Diz que 425 dos 497 municípios tem algum relato de problema relacionado ao temporal, com mais de 1.400.000 pessoas afetadas. E dessas, 230 mil estão fora de suas residências. E aí podem estar em abrigos, podem estar em casa de familiares ou até mesmo amigos também, mas estão fora do seu local, da sua residência, da sua casa. E incrível como esse número tem subido aí de municípios que estão tendo problemas relacionados à chuva. São 425 de 497. Uma conta rápida aqui, 72 apenas. 85%. Né? 85% dos municípios gaúchos estão afetados nesse momento. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer informação ao vivo, direto de Porto Alegre, também outras informações pra gente no que é essencial. Nova Manhã. Essencial. O Banco Central decidiu ontem, em reunião com resultado dividido, reduzir o ritmo de corte de juros da taxa básica do país. Por 5 votos a 4, o Comitê de Política Monetária cortou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, de 10,75% para 10,50% ao ano. O novo nível da taxa básica dos juros da economia é o mais baixo desde dezembro de 2021. A opção pelo corte de 0,25 ponto percentual ocorre após 6 reduções consecutivas de 0,50 ponto percentual, desde o início do alívio da Selic, isso lá em agosto do ano passado. O Senado aprovou ontem um projeto de lei que retoma a cobrança do DPVAT, que é o seguro obrigatório cobrado de donos de veículos para indenização das vítimas de acidente. Foram 41 votos favoráveis e 28 contrários. O DPVAT foi extinto no governo Bolsonaro e agora vai se chamar Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. A taxa a ser cobrada do motorista ficará entre R$50 e R$60 por ano. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. No projeto foi incluído um destaque chamado de jabuti no jargão político, que antecipa um crédito de quase 16 bilhões de reais ao governo. Sei. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado retirou ontem da pauta a apreciação do projeto de lei que altera o Código Florestal, permitindo a redução da reserva legal da Amazônia. A suspensão ocorreu devido à licença médica do senador Márcio Bittar, relator que deu um parecer favorável ao projeto. Ambientalistas têm alertado para os danos do projeto à floresta amazônica. É inacreditável que ainda nesse momento que a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul ainda se pensa em votar esse projeto. Não, e isso foi no Senado, esse aqui foi retirado da pauta, felizmente, mas tem um outro tramitando lá na Câmara, que já foi aprovado na CCJ, que também afeta bastante a questão das matas nativas, que também pode fazer essa alteração no Código Florestal. E teve, em contrapartida a isso, né, nesse mesmo dia na Câmara dos Deputados, foi aprovado um projeto de lei que retira a plantação de eucaliptos da lista de atividades poluidoras e prejudiciais ao meio ambiente.
A proposta já foi aprovada pelo Senado em 2022 e agora já está aprovada no Congresso. Vai para a sanção do presidente Lula. A silvicultura, que é esse cultivo, né, de eucaliptos, ela é criticada por ambientalistas como uma espécie de plantação que degrada os solos e consome uma alta quantidade de água, descaracterizando os biomas. O Ministério do Trabalho liberou o saque calamidade do FGTS para os trabalhadores atingidos pelos temporais lá no Rio Grande do Sul. Na próxima segunda-feira, o governo vai antecipar 2 parcelas do seguro-desemprego e do abono salarial para as vítimas no estado. As medidas devem beneficiar 900 mil gaúchos. E o presidente Lula disse que vai visitar todas as cidades atingidas pela tempestade no Rio Grande do Sul quando a água começar a baixar. Ele diz que é um compromisso do governo federal atender o estado em tudo que for preciso. Mais de 300 municípios foram afetados. Na verdade, se a gente olhar ali esse número mais completo, são 425 que foram afetados pelos temporais. Obviamente que alguns em uma intensidade e uma gravidade muito maior. Lula também afirmou que a tragédia no Sul é um aviso de que a Terra está cobrando o preço das mudanças climáticas. Pois é, presidente. 6h15. Nova Manhã. E olha, a América Latina e também no Caribe, nós tivemos em 2023 prejuízos da ordem de 14 bilhões de dólares com as tempestades e as enchentes. O relatório sobre os danos foi divulgado pela Organização Meteorológica Mundial. O documento aponta que a região vem sofrendo com as mudanças climáticas e os impactos do El Niño. Já um estudo divulgado por cientistas do Observatório Europeu Copérnicos afirma que abril foi o 11º mês consecutivo de recordes de calor no planeta. Ou seja, se a gente tiver esse recorde de novo agora em maio, a gente vai ter um ano em sequência de recordes de calor em todo o planeta. É muito sério. É muito sério. Vamos saber como é que fica o tempo. Nova Manhã. Previsão do tempo. E a chuva segue no Rio Grande do Sul. Tem melhorias em algumas regiões, mas hoje a preocupação das autoridades é com a queda da temperatura e os fortes ventos. Olha só, a mínima pode ficar em 4 graus em algumas áreas do interior gaúcho. Na capital Porto Alegre, a temperatura pode cair e a mínima chega a 12 graus. A agência meteorológica Metsul informa que a enchente no sul do estado, pela cheia da Lagoa dos Patos, vai ser de graves proporções nos próximos dias. A cidade de Pelotas deve ser atingida pelas enchentes em locais que as águas nunca chegaram. Então a gente ainda pode ter mais recorde. O município de Rio Grande também vai ser afetado pelas inundações e tem previsão de chuva amanhã em Florianópolis e Curitiba. Bom, para São Paulo, a quinta-feira vai ser de sol com máxima de 32 graus. No fim da tarde e à noite, a entrada da brisa marítima diminui a temperatura, mas não chove na capital. Campinas e Ribeirão Preto seguem com tempo firme também, máxima entre 33 e 34 graus. O sul de Minas vai ter sol entre nuvens, com temperatura chegando aos 30 graus. Para o Rio de Janeiro, o sol brilha desde cedo, não há previsão de chuva e as temperaturas avançam até os 37 lá no Rio. Brasília vai ter sol entre nuvens, máxima de 27 graus. Para o litoral do Nordeste, prossegue períodos de sol e pancadas isoladas de chuva. As máximas em Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e Fortaleza ficam entre 29 e 33 graus nesta quinta-feira. Giro Nova Manhã. E vamos movimentar a reportagem da Nova Brasil. A Polícia Federal realizou uma operação na Bahia contra um grupo suspeito de fraudar benefícios do INSS por incapacidade. O prejuízo causado poderia chegar a 68 milhões de reais. Quem tem os detalhes é a Belit Loiani. Em Salvador e Veracruz, na região metropolitana da capital baiana, a Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, dia 8 de maio. A operação investiga um grupo suspeito de fraudar benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, por incapacidade. As investigações tiveram início há 2 anos, quando foi identificada a existência de diversos benefícios previdenciários concedidos de modo ilegal, mediante a apresentação de atestados médicos com conteúdo falso perante a perícia do INSS. De acordo com a polícia, atestados e relatórios médicos certificavam que os beneficiados no esquema tinham transtornos mentais, embora não houvesse justificativa clínica para isso.
Pelo menos 100 benefícios concedidos de forma irregular causaram prejuízo de mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos. Os envolvidos responderão pela prática de crime de associação criminosa e estelionato previdenciário, com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 9 anos de prisão. De Salvador, Belit Loiane. Portanto, aí as informações da Belit Loiane. São 6h19, está na hora da gente esclarecer aqui a sua dúvida sobre o imposto de renda na parceria Nova Brasil e BDO. Imposto de Renda 2024. Tire sua dúvida na Nova Brasil. O Cleiton Felipe, que é diretor de tributos da BDO, já está conosco para esclarecer a sua dúvida sobre o imposto de renda. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Nonato. Bom, vamos à pergunta aqui do Miguel, nosso ouvinte, que ele diz assim, ó. Outro dia, vocês disseram que o iPhone não precisa declarar no imposto de renda. Aí ele pergunta, mas e uma bicicleta no valor de R$15 mil? Bom dia, Miguel. O critério é o mesmo, tá? Do iPhone. Não é obrigatório declarar, tá? É considerado também um bem de consumo. Você não precisa obrigatoriamente declarar. É recomendado declarar? Sim. Alguns bens com valores elevados, a gente recomenda que declare sim. Pode haver no futuro uma venda dessa bicicleta, por exemplo, ainda que tenha ou não ganho de capital na venda, e se tiver ganho de capital, está abaixo do mínimo tributável aí que a Receita Federal considera como outros bens, e tem que ser venda acima de R$35 mil para ter imposto de ganho de capital para pagar. Mas ainda assim, pode acontecer dele vender a bicicleta por 20, por exemplo, vai ter um ganho, ou por pelo menos uns 15 mil. O dinheiro vai entrar na conta dele em algum determinado momento, e a Receita Federal, pelo cruzamento com as demais informações que a Receita recebe, vai saber. Ela vai identificar uma entrada de um dinheiro na conta dele que ele não declara como rendimento salarial ou que, enfim, pode sim causar um problema, mas não tão grave, mas pode chamar a atenção da Receita sim. Uma entrada de recurso que você não tem uma justificativa. Ou seja, se você não declara a bicicleta, de onde veio o dinheiro? Aí você vai dizer, eu vendi uma bicicleta, mas não estava declarado. Assim, não é obrigatoriamente, não é obrigatório informar a bicicleta, nem o iPhone, como são considerados bens de consumo, enfim. Mas caso queira, pode declarar, não tem problema. Até porque de repente você vende depois essa bike aí, vai precisar justificar. Exato, Tá bom. Cleiton, obrigado. Amanhã, sexta-feira, a gente fecha aqui mais uma semana respondendo mais uma pergunta dos nossos ouvintes. Ótimo. Até amanhã, Nonato. 6h21 agora. Nova Brasil. Somos uma plataforma de brasilidade. Disseminamos a cultura que une e transforma a nossa identidade. Somos ponte na ligação de norte ao sul do Brasil. Vamos de Gil a Gilsons, da Marisa ao Monte, do Pretinho à Serrinha, entre a Vanessa, a Mata, até em Legião Urbana, na rua, na chuva e onde mais for preciso. Somos ponto de encontro e território de todos os brasileiros. Fazemos jornalismo com borogodó e ainda te contamos tudo nos podcasts. Festas e shows cheios de ginga, tocando músicas que te tocam e com muita informação o dia todo. Então chega mais, gente aberta, e ouça as canções, enquanto a gente vai caetaneando sob medida. Encontramos o passado no presente, atentos que o novo sempre vem. Em vídeo, na rádio e no aplicativo, a nova sempre vem. Fonte de informação, fonte de cultura, fonte de inspiração e criatividade. Brasilidade direto da fonte. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. Somos uma plataforma de brasilidade. Disseminamos a cultura que une e transforma a nossa identidade. Somos ponte na ligação de norte ao sul do Brasil. Vamos de Gil a Gilsons, da Marisa ao Monte, do Pretinho à Serrinha, entre a Vanessa, a Mata, até em Legião Urbana, na rua, na chuva e onde mais for preciso.
Somos ponto de encontro e território de todos os brasileiros. Fazemos jornalismo com Borogodó e ainda te contamos tudo nos podcasts. Festas e shows cheios de ginga, tocando músicas que te tocam e com muita informação o dia todo. Então chega mais, gente aberta, e ouça as canções. Enquanto a gente vai caetaneando sob medida. Encontramos o passado no presente. Atentos que o novo sempre vem. Em vídeo, na rádio. A Nova Brasil, vamos falar da Radial Leste. Quem está saindo da Zona Leste, a partir do metrô Guilhermina Esperança, vai encontrar o aumento de veículos, então já tem um pouquinho de lentidão, até pelo menos a passagem pelo viaduto Engenheiro Alberto Badra. Dali para frente, situação bastante tranquila. Na direção da Zona Leste também o motorista não vai encontrando problemas pela Radial e, por enquanto, a Salim Faramaluf também vai funcionando bem. Vai estacionar nas ruas de São Paulo? Ative a Zona Azul e evite multas. Baixe já o aplicativo Azul Mais, a nova plataforma digital da Estapar. Cadu Rodrigues, Nova Brasil FM. Para a Petrobras, liderar uma transição energética justa é produzir a energia que o Brasil precisa hoje. Mas já pensando no mundo de amanhã, é investir em pesquisa e inovação para criar produtos mais sustentáveis, buscar novos horizontes e avançar. Transição energética justa. Isso é bom para todo mundo. É nessa energia que a Petrobras vai. Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. BDO, uma das líderes em auditoria e consultoria, presente em 164 países, 26 cidades do Brasil e pronta para oferecer soluções para o seu negócio. Somos BDO. Você está ouvindo Nova Manhã. 6h25. Seguimos juntos aqui no seu rádio, também nas plataformas digitais. Se você ainda não nos assistiu com imagens, faça isso. Quinta-feira não é um dia muito favorável, né? Nem pra cutis, nem pro cabelo e tal, mas tamo aí, firme e forte. Aquela ansiedade da YouTube. sexta, vai. É que na sexta a gente já tá um pouco mais radiante e tal, né? Na quinta ainda tá meia bomba, mas tá valendo. Ó, e tem ouvinte aqui mandando mensagem falando que é a primeira vez que entra no YouTube, viu? Primeira vez que entra aqui no YouTube. Deixa eu achar o nome dele. O ouvinte... Esqueci, mas falou que, olha, eu sempre ouço vocês pelo... Ah, que achei. DJ Lange. Ele falando, eu ouço vocês todos os dias no carro, hoje na TV da sala, pela primeira vez. Ah, que legal. Nonato, voz regência do rádio. Obrigado, meu cara. Tamo junto. Muito bom. E a primeira a entrar aqui hoje, ou o primeiro a entrar, foi o Edmar, desejando uma ótima quinta-feira pra todos. E aí o Walter falando, Michele, quem entra primeiro ganha o quê? Quem comenta primeiro aqui no chat do YouTube? É o nosso abraço. Vamos ver, nosso carinho, nossa gratidão. Aproveite e deixa o joinha, tá? Não esquece, que é sempre importante para estreitar os nossos algoritmos e também a nossa amizade. Lá no WhatsApp, que é o 11943805100, a nossa ouvinte Célia, lá de Guarulhos, diz, acho que esse ano não teremos inverno, né? Porque o calor não passa, diz ela aqui. Faz sentido, porque, de novo, por exemplo, em São Paulo hoje, não tem previsão de chuva, temperatura na casa dos 30 graus de máxima, e em vários pontos do Brasil a gente tem esse calorão mesmo. Contraste, né, com o Rio Grande do Sul, que tá chovendo e vai ter temperatura baixa daqui a pouco. É isso. Ó, e tem casal que ouve o Nova Manhã juntos. Permanece Você sabe que pesquisas mostram isso, né? Tem algumas pesquisas que indicam que casais que ouvem o jornalismo da Nova Brasil juntos, e a programação como um todo, ficam mais tempo juntos. E aí tem o nosso ouvinte aqui, se ele só esqueceu de mandar o nome dele. Tudo aponta. Mas que ele fala, tô ouvindo aqui com a minha esposa, é a Amanda. Ela escuta vocês também todos os dias pela manhã e é aniversário dela. Parabéns, Amanda. Obrigada pela participação dos dois. Muito bem, 6h28. Economia que importa. Nova Manhã. Com a Marcela Kawauchi, que é economista da Lifetime Asset. Vai falar aqui um pouco a respeito do impacto econômico dessa tragédia no Rio Grande do Sul, que é outro ponto que vai vir depois da catástrofe, né? Primeiro a gente salva a vida e tal, mas claro que isso vai ter impactos também. Marcela, bom dia, bem-vinda aqui ao Nova Manhã.
Olá, Nonato, Michele, bom dia a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo no YouTube. De fato, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é de cortar o coração, né? As imagens são terríveis, toda a catástrofe que está acontecendo lá é terrível, e eu quero aproveitar e deixar minha solidariedade a todos os gaúchos. E o Rio Grande do Sul é um estado muito importante, cerca de 6,5% do PIB brasileiro é produzido no Rio Grande do Sul. E quando a gente fala de agropecuária, o estado é super importante. Mais de 13% da plantação de cereais é feita naquele estado, fora a importância dele na produção de gado bovino. Então o estado ele tem uma importância econômica muito grande. É claro que nesse primeiro momento, o mais importante é ajudar a salvar aquelas vidas que estão sofrendo, mas mais para frente a gente vai ver sim um impacto econômico muito relevante. A gente, como economista, em geral, usa o passado para tentar imaginar o que vai acontecer no futuro, né? O passado é um modelo para a gente, e a gente não tem precedente dessa catástrofe. Nunca aconteceu uma catástrofe tão grande em terras brasileiras. Então, quando a gente vai estimar, a gente tem comparações com o que aconteceu no Katrina, lá nos Estados Unidos em 2005. Naquela época, houve um furacão que deixou 3 estados do sudeste americano também ilhados, também sem nenhum tipo de ajuda, e isso tirou naquela época 0,5% do PIB americano daquele ano. Então, provavelmente a gente vai ver uma queda brusca de atividade, tanto nesse primeiro semestre, quanto na passagem para o segundo semestre, porque existe não só a questão imediata, né, do estrago imediato, mas a necessidade depois de reconstrução. Muitas construções ficaram inutilizáveis a partir de agora. Um grande exemplo é o aeroporto de Porto Alegre, né, que está alagado. O governo estimou, por exemplo, que vai reabrir em maio, mas na verdade eles só vão ter uma ideia de fato do que vai acontecer quando a água baixar, e aí os estragos forem de fato apurados. Então, vai ter um impacto grande na economia da região e na economia também dos estados que estão ali próximos, e a gente também vai ver um impacto na inflação. Como eu falei, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de cereais, milho, soja, arroz, e as lavouras foram destruídas, né? E a gente vê análises dizendo que não basta depois que a água que a água baixar, voltar a plantar imediatamente. Aquele solo vai ter que ser refeito, minerais vão ter que ser adicionados, enfim, para que as plantações voltem. O gado bovino também acabou sendo dizimado, isso vai impactar preço de carne, vai impactar preço de leite. As estimativas dos economistas, né, a nossa estimativa lá na Lifetime são de impacto entre 0,14 e 0,30 no IPCA desse ano, que é bastante coisa, especialmente quando a gente lembra que é um impacto em alimentação. Então a gente vai ter um impacto de atividade econômica e também de inflação. Mas é claro que isso é secundário nesse momento, né? Esses impactos econômicos são ossos do ofício, né? Eu, como economista, preciso estimar, mas sei também que o mais importante agora é usar a visibilidade da coluna e da rádio para também falar para as pessoas ajudarem, né? Incentivar as pessoas a ajudarem. Muita gente não quer ou não pode ajudar com dinheiro, mas a gente pode ajudar com doações, né? Com roupas em bom estado, com alimentos não perecíveis, água. Eu tenho recebido muita mensagem de pessoas que têm contatos lá dizendo que eles precisam de água potável, eles precisam do básico, né? Itens de higiene pessoal. Então é importante que todo mundo nesse momento tente ajudar, que as vidas sejam salvas, que as pessoas tenham o mínimo de dignidade nesses abrigos, para depois esses impactos econômicos serem, enfim, endereçados de forma, depois que as pessoas estiverem numa situação um pouco melhor, né? É isso, mas quando a gente fala em economia, né, Marcela, a previsibilidade, você saber com o que você está lidando e o que vem por aí é muito importante. Então, nesse caso aí da chuva, é importante a gente já estar preparado também para essa outra etapa que certamente vai pesar no bolso de todo mundo. Obrigada por hoje. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações a respeito dessa questão das doações também para os nossos ouvintes. Obrigada, Marcela. Até semana que vem. Obrigada.
Agora são 6h33. Antes da gente ir para o Jorge Vinícius, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga as companhias aéreas a ofertar serviço de transporte de cães e gatos na cabine das aeronaves. Pelo projeto, os animais de estimação poderão viajar junto com os passageiros em voos domésticos. Para entrar em vigor, a matéria ainda precisa ser aprovada pelo Senado e sancionada pela Presidência da República. O projeto ainda prevê que as empresas deverão oferecer serviço de rastreamento dos animais transportados. Aeroportos com circulação superior a 600 mil passageiros por ano também deverão contar com veterinários para acompanhar o procedimento de embarque, desembarque e acomodação dos pets. Na semana passada, diversos aeroportos do país registraram manifestações a favor da regulamentação do transporte aéreo dos animais, e a mobilização ocorreu após a morte do Joca, aquele Golden Retriever de 4 anos, que morreu durante um voo operado pela Gol. 6h34. Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Salve, Jorge. Bom dia para você. Olá, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia a todos que nos acompanham e principalmente a grande torcida do Real Madrid em território brasileiro, que comemora até agora uma virada épica e espetacular ontem pela Liga dos Campeões da Europa, hein, Nonato? Ah, sem dúvida. Pois é, ontem o Real Madrid, Michele, provou que o jogo só acaba quando termina. Que loucura foi aquela, Jorge Vinícius? O Real estava perdendo até 43 minutos e dando adeus à Liga dos Campeões, a final, porque vai para uma final e tal. E todo mundo fala, Dortmund e Bayern de Munique novamente, que legal, bacana. Aí vai lá o Real Madrid, entra lá o Rossello, um centroavante, entre aspas, não tão bom assim para estar no estrelado Real Madrid de titular, Eles sempre entram no decorrer da partida e o cara fez 2 gols. Conta mais, Jorge. Nossa, que ápice da carreira, um absurdo. Então, o primeiro jogo foi na Alemanha, em Munique. O Bayern empatou como mandante 2-2, e ontem a definição. O primeiro gol foi sair só no segundo tempo, o Bayern fez 1-0, e aí aos 43 o Rossello acabou marcando o gol de empate. 3 minutos depois, já nos acréscimos, aos 46 do segundo tempo, o mesmo Rossello fez o segundo gol. E um fato aqui, a título de registro, como é que é o futebol. O Neuer, goleiro do Bayern de Munique, fechando o gol, fazendo defesas espetaculares, e de repente o goleiro falha, e aí o Real Madrid consegue uma virada histórica, épica, faz 2-1 e vai para mais uma decisão na história de Liga dos Campeões da Europa. Aliás, a final, Nonato e Michele, amigos, já está definida. A decisão será no dia 1º de junho, jogo único em Londres, na Inglaterra, no estádio de Wembley, envolvendo o Borussia Dortmund, que eliminou o Paris Saint-Germain, contra o Real Madrid, que ontem tirou a possibilidade da existência de uma final alemã com a eliminação do Bayern de Munique. Tem ouvinte aqui, o Marcos Paulo, nosso ouvinte da Espanha, falando que a arbitragem ajudou o Real Madrid, e aí? É mais ou menos, No final lá teve um lance que o Bandeirinha acabou levantando a bandeira antes do tempo, não deixou a jogada correr, e saiu um gol do Bayern de Munique. Só que na hora que saiu o gol também, o goleiro do Real já estava desmobilizado, a defesa já tinha meio que parado. Erraram em marcar o impedimento, na minha avaliação. Mas não dá para dizer que sairia o gol, porque daí desmobilizou todo mundo, Jorge? Exato. Estou com você nessa aí, Nonato. Não dá para dizer que a arbitragem foi a responsável pela classificação do Real Madrid e eliminação do Bayern de Munique. Jorge, Libertadores e Copa Sul-Americana, como é que foram os brasileiros, hein? Bom, o São Paulo ontem, Nonato, foi ao Chile, derrotou o Cobresal por 3-1, e com essa vitória na 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o tricolor conseguiu de forma antecipada sua classificação matemática às 8ª de final da competição. Outro brasileiro que jogou ontem pela Copa Libertadores da América foi o Botafogo. Botafogo no Engenhão derrotou a LDU do Equador por 2-1. Hoje a Libertadores prossegue com 2 brasileiros em ação. Na sessão das 7 da noite em Montevidéu, no Uruguai, o Palmeiras enfrenta o Liverpool. E o Fluminense joga no Chile um pouco mais tarde, às 21 horas, diante do Colo-Colo. Algum destaque da Série B, Jorge, pra gente?
Bom, antes da Série B, pela Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense ontem fez 5-1, jogando com o time reserva, o time alternativo, em Caracas, na Venezuela, contra o Raio Zuliano. Esta foi a 4ª vitória do Atlético Paranaense, que lidera o Campeonato Brasileiro, é líder do Brasileirão e tem a melhor campanha da Copa Sul-Americana. Ontem 5-1 contra o Raio Zuliano. E só um detalhe, né? Se na Libertadores nós temos o Atlético Mineiro com 100% de aproveitamento, 4 jogos e 4 vitórias, melhor time disparado da Libertadores dessa temporada, na Sul-Americana é um outro brasileiro e é Atlético também, só que Atlético Paranaense, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Ontem pela Sul-Americana, o Fortaleza perdeu na altitude da Bolívia para o Nacional Potosí por 4-1 e o Cuiabá derrotou em casa, na Arena Pantanal, o Metropolitanos por 3-0. E aí sim, chegamos à Série B, Nonato. Ontem tivemos a abertura da 4ª rodada, jogo isolado, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O América Mineiro venceu o Vila Nova por 3-1. Com a vitória, o América agora chega ao G4, o grupo dos 4 primeiros colocados que vão subir para a primeira divisão. O campeonato está só no seu começo, mas o América chegou a 8 pontos e ocupa agora a 3ª colocação. O G4 é formado por Santos, que tem 9 pontos, Sport 9, América 8 e o Goiás com 7 pontos, Nonato. Tá falado, Jorge, obrigado. Amanhã tem mais e aí a gente acompanha esse relato a respeito dos jogos de hoje. Também destaca o basquete nesta sexta-feira. Combinado? Combinado, e amanhã eu prometo presencialmente a nossa participação direto dos nossos estúdios da Nova Brasil FM. Só entra aqui com pão de queijo, viu? Só quero te dizer isso. Obrigada, Jorge. Beijo, até amanhã. Até. Giro Nova Manhã. E vamos movimentar a reportagem da Nova Brasil. O governo do Distrito Federal criou um comitê de emergência para coordenar os esforços de arrecadação e enviar doações para o Rio Grande do Sul. Ariane Bittencourt. O governador Ibanez Rocha criou um comitê de emergência para coordenar os esforços de arrecadação e envios de doações do Distrito Federal para o estado do Rio Grande do Sul. Batizado de Comitê de Emergência Brasília pelo Sul, o grupo é composto por secretarias de Estado, órgãos e agências públicas como a ADASA, que é a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento, e também a Companhia de Saneamento do Distrito Federal, a CAESB. As ações do comitê são gerenciadas pela primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Noronha, e assim como já vinha acontecendo, os itens arrecadados pelo governo do DF serão transportados por aviões da Força Aérea Brasileira. Para facilitar a contribuição dos brasilienses, foram definidos pontos de coleta em vários locais da cidade. Os donativos podem ser entregues em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros, batalhões da Polícia Militar, em 17 das estações de metrô do Distrito Federal, no Zoológico de Brasília e até mesmo no anexo do Palácio do Buriti, que é a sede do governo local. Entre os itens prioritários estão colchões, água potável, roupa de cama, toalhas de banho, cobertores, materiais de higiene e de limpeza, ração para animais, cestas básicas, fraldas e também absorventes e roupas íntimas. Outra novidade é que a partir desta quinta-feira, a Câmara Legislativa do Distrito Federal passa a ser um ponto de doações de itens. O recolhimento dos donativos vai funcionar em esquema de drive-thru na entrada principal da Câmara Legislativa, das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite. Também são recebidos todos os itens doados, mas o pedido é para que sejam entregues especialmente água potável e produtos de higiene pessoal e de limpeza. De Brasília, Ariane Bittencourt. Bem, as ações de solidariedade vêm dos mais diversos setores, né? A CVC, em parceria com a Azul, Latam e Gol, e a empresa de transportes Jamef, se uniram na arrecadação de ajuda humanitária. A CVC disponibiliza suas mais de 1.000 lojas em todo o país para a coleta de doações, que serão transportadas por essas empresas aéreas e pela Jamef. Até o próximo dia 19 de maio, as lojas da CVC aceitam vários itens, como roupas, calçados, cobertores, entre outros também. E outra ação humanitária vem do movimento Todos Juntos pelo Câncer, que reuniu outras organizações para ajudar os desabrigados lá no Rio Grande do Sul
que passam por tratamento contra o câncer. Como todos sabem, a doença, claro, não espera tratamento e é importante que você tenha a sequência, né, do tratamento oncológico. O movimento Todos Juntos pelo Câncer deu início então a esse mapeamento da situação dos pacientes para organizar uma forma de prosseguir com esse tratamento. Você falava mais cedo, né? Imagina um bebê recém-nascido saindo na mochila ali dos pais. Imagina uma pessoa no meio de um tratamento de câncer, que já é tão desgastante, fazendo quimioterapia, debilitado e ainda tendo que lidar com toda essa situação. E em relação à questão da água potável, que é um dos grandes problemas, uma das grandes necessidades no sul do país, a Ambev anunciou que interrompeu a produção de cerveja na fábrica de Viamão, ali na Grande Porto Alegre, para envasar água potável e doar à população do Rio Grande do Sul. A empresa diz que serão cerca de 850 mil latas de água de quase meio litro produzidas por dia na cervejaria. E foi feita uma parceria com a empresa Ball, que é a líder ali na produção de latas de alumínio. A Ambev já doou mais de 560 mil litros de água para o governo gaúcho. E eu te lembro também que os Correios também estão recebendo doações para enviar para o Rio Grande do Sul, a várias outras entidades também sérias, empenhadas. Cuidado para não sair fazendo pix aí para gente que você não conhece bem a procedência, não confirmou se o pix é daquela instituição mesmo, porque infelizmente também tem muito golpe na área. Bom, falando em água, vamos ao Rio de Janeiro, porque após 6 dias de vazamento, um outro trecho da adutora da Companhia de Águas do Rio se rompeu e partes da capital e da Baixada Fluminense estão sem água. O Sérgio Leão tem mais detalhes aqui pra gente dessa situação no Rio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele, a todos que nos escutam aqui no Nova Manhã. Pois é, esse trecho, né, aconteceu ali e provoca, né, já estragos na comunidade do Muquiço, que fica em Guadalupe, zona norte aqui do Rio de Janeiro. E esse novo trecho apresentou vazamento na noite de ontem. Segundo a empresa, equipes da concessionária atuam no reparo, porém alguns bairros da capital e cidades da Baixada Fluminense podem ficar sem água em função desse reparo. A SEDAI, inclusive, adiou a manutenção preventiva que faria no dia de hoje na estação de tratamento do Guandu. A adutora integra o sistema Ribeirão das Lajes, que abastece o centro, a zona norte aqui da cidade do Rio e bairros de Japeri, Nova Iguaçu e Queimados na Baixada Fluminense. A concessionária não deu uma previsão quando, né, a conclusão do reparo vai aí acontecer e informou que o abastecimento de água será normalizado de forma gradativa após a finalização do serviço. Aí fica aquela dúvida, né? Sabe que a água volta quando o reparo, né, se encerrar, mas não sabe quanto tempo vai demorar para esse reparo acontecer. A Águas do Rio orienta ainda que os clientes reservem a água de cisternas e caixas d'água para atividades prioritárias até, né, que o sistema fique regularizado nesse reparo. E ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0195. Disponível também para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp. Repetindo aqui, 0800 195 0195. Nonato, Michele. Obrigado, viu, Serginho? Agora 6h46. Nova Manhã. Giro Mundo. Rico Viana participa conosco aqui, trazendo os temas internacionais mais relevantes desta quinta-feira. Bom dia para você, Rico. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Ontem foi o dia da vitória, né? E o Vladimir Putin fez um discurso, né, o Rico? O que você destaca pra gente dessa fala de ontem do Putin? Pois é, foi o dia da vitória para a Ucrânia e hoje o dia da vitória para a Rússia. Pois é, os russos comemorando o dia da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Tem uma diferença de um dia em relação à Ucrânia. E no tradicional discurso, o presidente Vladimir Putin acusou as elites ocidentais de arrogantes por esquecerem o papel decisivo desempenhado pela União Soviética na derrota de Hitler e de alimentarem conflitos em todo o mundo. Em meio a uma nevasca raríssima nesse mês na Praça Vermelha, Putin discursou e prometeu fazer de tudo para evitar uma nova guerra mundial, mas alertou que ninguém teria permissão para ameaçar a maior potência nuclear do mundo, se referindo à Rússia. Logo cedo, um ataque aéreo ucraniano na região russa de Belgorod feriu 8 pessoas e danificou dezenas de edifícios residenciais e carros. Segundo o governador da região, que faz fronteira ali com a Ucrânia, entre os feridos está uma menina de 11 anos que foi levada para um hospital. O Kremlin não comentou o ataque, Nonato. Pois é, ele não esquece a União Soviética. Agora vamos falar dos Estados Unidos com Israel, porque o Joe Biden disse que interrompeu o envio de armas, de bombas lá para Israel e se pronunciou depois disso, né, Rico?
Pois é, o presidente americano Joe Biden falou pela primeira vez sobre a interrupção do envio de algumas armas a Israel. O democrata prometeu reter o apoio militar caso a invasão a Rafah escalone. Hoje é um dia bem importante nas negociações de cessar-fogo. Representantes dos países mediadores se encontram no Cairo, na capital do Egito, para tentar chegar a um acordo. Ontem, Biden reconheceu que as armas americanas estavam matando civis em Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a operação em Rafah segue adiante, apesar de qualquer interrupção. Entre as armas retidas estão 1.800 bombas de 907 quilos e 1.700 bombas de 206 quilos, ou seja, 3.500 artefatos, o que não é uma pausa considerável no envio de armamento, né? As demais armas estão sendo enviadas normalmente. Lembrando que Joe Biden está sendo muito pressionado pelos democratas, pelo apoio ao massacre em Gaza e que estamos em ano eleitoral. Nonato e Michele, volto com vocês. Muito obrigado. O Rico Viana atualizando para a gente aqui os destaques internacionais vindos de Rússia e também Estados Unidos, né, Michele? É isso, e vamos falar um pouquinho de economia, porque mais cedo a gente já destacou aqui no Essencial, o Banco Central decidiu ontem, numa reunião com um resultado bem dividido ali, reduzir o ritmo de corte de juros da taxa básica do país, que é a Selic. Por 5 votos a 4, o Comitê de Política Monetária cortou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. Então ela estava em 10,75%, caiu para 10,5% ao ano. O novo nível da taxa básica de juros da economia é o mais baixo desde dezembro de 2021, quando a gente atingiu o pico máximo, né? Por causa da pandemia, os preços aumentaram e aí o Banco Central começou a aumentar os juros também. E desde então ela vem caindo. Só que dessa vez num corte menor, né? O corte de 0,25 ponto percentual ocorre depois de 6 reduções seguidas de 0,5 ponto percentual desde que começou a baixar a Selic em agosto do ano passado. Então agora vamos acompanhar, e até como a Marcela Kawauchi falou, a perspectiva de um impacto de até 0,3% no IPCA, que é o índice oficial de inflação do país, por causa dessa tragédia no Sul. Então, além de todas as pressões inflacionárias normais aí que você tem essa pressão maior por causa do Sul, e isso pode impactar aí ou reduzir o ritmo da redução da queda da Selic aqui no país. Bom, falando em Rio Grande do Sul, Michele Trombelli, ouvintes, nós vamos até o Rio Grande do Sul, porque a Vivian Leal, repórter que acompanha a situação em Porto Alegre aqui para a Nova Brasil, está conosco, tem mais informações. Ô Vivian, como é que está a situação aí em relação a essa chegada do frio que deve ocorrer hoje em Porto Alegre, em outras cidades também? E o que a gente tem de informação é que muita gente não tem ainda cobertor, não tem ainda o material necessário para se proteger desse frio em meio a essa tragédia, né? Bom dia para você. Bom dia a toda a audiência da Nova Brasil FM. Exatamente, pela minha roupa hoje, com uma golinha um pouco mais alta, vocês conseguem perceber que as temperaturas baixaram aqui no Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, neste momento, na casa dos 17 graus. A gente está bem em frente à Sojipa, que é um clube bem famoso aqui de Porto Alegre pela participação nos Jogos Olímpicos. É a casa de vários atletas aqui do Rio Grande do Sul e que também saem de outras cidades para treinar e para conseguir qualificação, né, para os Jogos. Hoje virou sede de um abrigo temporário, tem diversas pessoas aqui, são mais de 12 mil pessoas abrigadas em Porto Alegre, sendo que 30% dessas pessoas são aqui da capital, o restante são de outras cidades que foram afetadas aí pelas enchentes, pelas águas que não param de subir aqui no estado. Nós temos agora na tela algumas imagens de como estão funcionando essas estruturas. E a gente conversou com o coordenador desses abrigos, desses lares temporários, e ele nos contou uma situação que chama bastante atenção, principalmente envolvendo os moradores aqui de Porto Alegre, que no ano passado e no início deste ano, agora em janeiro, presenciaram enchentes similares a que a gente está tendo hoje, ainda um pouco menores, na casa ali dos 3 metros e 10, com a elevação do nível Guaíba, mas são pessoas que também ficaram desalojadas em outras, pelo menos 2 oportunidades, e que estão, infelizmente, se reencontrando dentro desses lares temporários. Vamos acompanhar, então, o que disse pra gente o Rogério Beidac, que está liderando aí todo esse acolhimento em Porto Alegre.
Nós tivemos 2 enchentes, né, em setembro e em novembro, menores que essa de agora. Muitas pessoas das ilhas estão desabrigadas pela 3ª vez em menos de 6 meses. E o que a gente observou é que as pessoas estavam se reencontrando, pessoas que viveram essas experiências negativas no mês de setembro e no mês de novembro, voltaram a se encontrar nos abrigos. Isso chamou muito atenção porque era um reencontro num lugar que eles não gostariam de estar. Isso foi bem significativo e nos marcou bastante, né, das pessoas vivendo novamente uma situação triste dessas em tão pouco tempo. Pois é, uma situação assim, a gente fala muito sobre isso, né, Vivian? A 3ª vez que tem... agora, quando a gente vê na prática, né, as pessoas tendo que ir para abrigo e se reencontrando nesses abrigos, é uma coisa impressionante. Como é que estão os trabalhos de resgate, inclusive daquele bebê que caiu no rio durante a retirada da família, hein? Os trabalhos ontem tiveram uma pequena suspensão no período da tarde, porque choveu muito forte aqui em Porto Alegre e na região metropolitana. Mas, felizmente, a chuva deu uma trégua. Acreditamos que com a queda das temperaturas ela não volte a se repetir, pelo menos ainda não pela manhã. A previsão é de que retorne mais para o fim do dia ou talvez ainda nesta sexta-feira. Sobre o bebê que mencionaste, ele chama Agnes, tem 7 meses e enquanto a família vinha sendo resgatada em Canoas, aqui na Grande Porto Alegre, o bebê e a irmã gêmea, também 7 meses, obviamente, Agnes e Agatha, as duas acabaram caindo no rio enquanto eram resgatadas. Os bombeiros que estavam realizando esse trabalho conseguiram tirar as 2 meninas da água rapidamente, mas elas acabaram sendo levadas para lugares separados, porque a emergência e a urgência da situação era tamanha que, acredito, não houve sequer tempo para pensar se não em resgatar logo essas crianças. Então elas foram para lugares diferentes. A Agnes está até então desaparecida. A família sabe que ela foi levada para um hospital, mas não sabe para onde ela foi levada. A mãe, Gabriele Silva, pede nas redes sociais que se alguém tiver alguma informação, alguma notícia, que compartilhe, que entre em contato, que tente acionar através das redes sociais, porque a outra bebê, a Agatha, também de 7 meses, está internada e entubada no hospital aqui da região, e a família está em um dos abrigos cedidos pela Prefeitura de Canoas, em uma universidade da região, que está também passando por esse problema. É uma área menos afetada, já que Canoas também passou por... Oi, pode falar, pode concluir. Perfeito, tinha saído meu retorno aqui, mas voltou. Então, a situação é essa, a família tenta localizar esse bebê, a gente tem notícias, pela manhã a gente vai continuar acompanhando essa situação, foi uma história que chegou para a nossa equipe ontem no fim da tarde, e acreditamos aí, esperamos, né, que até o final do dia ou até o final da semana essa família consiga localizar essa criança. Rapidinho, o Vivian, porque a gente está aqui em cima da hora, mas rapidamente, como é que está essa questão de desabastecimento aí em Porto Alegre? Isso já existe, já é uma preocupação ou ainda não? Então, a gente teve relatos de supermercados com falta de hortifruti grangeiros, legumes, verduras, vegetais, hortaliças, ovos também. Mas essa situação deve ser controlada no decorrer do dia de hoje, porque ontem a Ceasa, que é a Central de Abastecimento aqui do estado, conseguiu um novo local para se organizar e conseguir realizar as entregas por aqui. Eles receberam, né, a gentileza aí de uma rede de farmácias que cedeu o estacionamento e que, então, sendo um lugar seguro também na Grande Porto Alegre, uma área que não foi afetada, esse abastecimento deve ser normalizado e, felizmente, os supermercados vão ter aí alimento e estoque para toda a população, se tudo der certo. Que bom, né? É isso. Vamos torcer também, atualiza a gente sobre a situação. Logo mais no Jornal Nova Brasil, com Heródoto Barbeiro. A Vivian volta diretamente de Porto Alegre com mais informações. Obrigada, Vivian. Bom trabalho. Bom dia a todos. Bom dia. Daqui a pouco a gente tem o nosso ponto de encontro aqui na Nova Brasil. São 6h58. Nova Brasil FM.
Bom, agora eu quero falar com você, amiga e amigo motorista de aplicativo, que me escuta enquanto trabalha. Você também deve estar escutando muita gente falando sobre o seu trabalho por esses dias. Mas se tem uma coisa que tem que ficar bem clara, é que a sua jornada diária é você quem faz, não é mesmo? E na sua liberdade, ninguém vai mexer. Mas sabe quando você escolhe a melhor rota para pegar um trânsito mais tranquilo? Pois então, imagine que daqui para frente você poderá seguir o seu caminho com direito à aposentadoria e poderá também seguir com o seguro caso fique doente ou sofra um acidente de trabalho, com licença maternidade, com ganho mínimo e transparência. Gente, tudo isso sem perder os ganhos e nem a liberdade que você conquistou. Então siga essa rota. Você tem muito a ganhar e isso é bom para todo mundo. Saiba mais em gov.br/autonomia com direitos. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Seguimos aqui em São Paulo também, te contando a respeito das notícias da cidade. Teve um ouvinte que alertou sobre um incêndio que está acontecendo na Zona Sul. O Corpo de Bombeiros está desde as 3h30 da manhã, ele foi acionado para combater o incêndio num galpão da rua Gilson Rocha Pita. Ali no Campo Limpo, pelo menos 10 viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. A gente, inclusive, agora há pouco conseguiu ver ali as chamas. Ainda não foram totalmente controladas. E agradeço aqui a mensagem do nosso ouvinte, agora perdi o nome dele, mas alertando, falando que inclusive o trânsito ali na região já está bem complicado. Tem uma boa notícia também, o menino Davi Dartbali, 3 anos, recebeu alta do Instituto do Coração em São Paulo após 1 ano e 5 meses internado por uma cardiopatia congênita. Ele passou por transplante cardíaco no último dia 17 e a recuperação correspondeu às expectativas dos médicos, ainda bem. Somos uma plataforma de brasilidade. Disseminamos a cultura que une e transforma a nossa identidade. Somos ponte na ligação de norte ao sul do Brasil. Vamos de Gil a Gilsons, da Marisa ao Monte, do Pretinho à Serrinha, entre a Vanessa, a Mata, até em Legião Urbana. Na rua, na chuva e onde mais for preciso. Somos ponto de encontro e território de todos os brasileiros. Fazemos jornalismo com borogodó e ainda te contamos tudo nos podcasts. Festas e shows cheios de ginga, tocando músicas que te tocam e com muita informação o dia todo. Então chega mais, gente aberta, e ouça as canções. Enquanto a gente vai caetaneando sob medida. Encontramos o passado no presente. Atentos que o novo sempre vem. Em vídeo, na rádio e no aplicativo. A nova sempre vem. Fonte de informação, fonte de cultura, fonte de inspiração e criatividade. Brasilidade direto da fonte. Nova Brasil. Mais moderna, mais Nova brasileira. Estamos de volta aqui com Nova Manhã. Eu sou Roberto Nonato, a Michele Trombelli está comigo. Juntos levamos para você os principais destaques do noticiário nesta quinta-feira. E muitos ouvintes novos por aqui, viu? Opa. Na nossa transmissão do jornalismo do YouTube. Gostamos muito. Vários dando um alôzinho, falando: Priscila Gubiotti, palmas para os nossos ouvintes. Pessoal chegando aqui no Jornalismo Nova Brasil e dando um alô e falando, né? Eu sempre ouço vocês pelo rádio, primeira vez que eu tô passando por aqui, vendo com imagens também. A gente agradece a participação de todo mundo. João Paulo de Itu também, falando que ouve a gente sempre. O Antônio Carlos, falando que ouve a gente indo trabalhar todos os dias, falando que adora. E a Cássia, falando que é professora, ouve no caminho para o trabalho. E hoje, enquanto eu deixei a filhota na escola, eu entrei no YouTube pela primeira vez para dar uma espiadinha em vocês. Boa, Cássia. Obrigado aqui também ao Alaor Coelho, que acompanha a gente. E diz que segue aqui a manhã inteira. Comigo, com você, com o Heródoto Barbeiro. Obrigado. E é aniversário dele. Parabéns. Ei, parabéns. Alaor, parabéns. Alaor, aproveite parabéns. muito aí o seu dia. E também temos aqui mais um ouvinte, que é a Mônica, dizendo que hoje, pela segunda vez, ela está observando a gente aqui também, com imagens. Obrigado, viu, pela sua mensagem nesta manhã. E aí, vamos ver se a cutis do Diego Amorim tá legal, porque a audiência tá boa com imagem também, viu, Diego Amorim? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Passei até perfume hoje para esse tanto de gente nova aqui no YouTube, viu? Penso o quê? Diego Amorim sempre com a gente aqui nesse horário no nosso ponto de encontro.
nessa loucura. Sempre uma notícia que nos remete a uma loucura, a um fato pouco comum. Inusitado. E às vezes bizarro até. Esse aqui, eu vou começar porque 4 imigrantes cubanos com idades entre 20 e 50 anos foram resgatados depois de passarem mais de 2 meses numa jangada nas turbulentas águas do Golfo do México. Os homens foram encontrados por alguns pescadores perto da costa de San Fernando, em Tamaulipas, já na fronteira com o Texas. A embarcação estava em situação muito precária, deixou Cuba em 4 de março e o destino final deles era Cancún, só que a jangada acabou sendo arrastada pelas correntes marítimas. Os médicos informaram que eles foram hospitalizados, têm desnutrição e desidratação, mas imagina a loucura de você pegar uma jangada, sair do seu país e ir para algum outro, né? Eu já tenho receio de navio, barco, uma jangada, então nem pensar. E aí esses 4 fizeram essa loucura, felizmente foram socorridos e agora serão tratados lá no México. Diego Amorim. A minha loucura é a seguinte: eu já me arrependi de ter ido a algum show na minha vida, mas geralmente porque o show foi ruim, porque o show não era aquilo que eu esperava. Desta vez eu nunca tinha visto algo em relação a isso. Um senador da República, o Jorge Seife, ele que é do PL de Santa Catarina, foi secretário da Pesca no governo de Jair Bolsonaro, ele foi para o show da Madonna, lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último fim de semana, e depois que vazou a informação de que ele foi para o show no sábado à noite, surgiram inúmeras mensagens de apoiadores do senador, de eleitores do senador, dizendo que ele era lulista, que ele era isso, que ele era comunista, que ele era aquilo, e ele teve que vir a público. Ele ocupou a tribuna do Senado Federal para pedir desculpas por ter ido ao show da Madonna e ainda colocar a culpa na coitada da esposa, dizendo que foi a esposa que convidou ele para ir pro show da Madonna, que ele não queria ir, mas que foi porque a esposa pediu, mas que ele se arrependia profundamente por ter ido ao show da Madonna. Se isso não é uma loucura, eu não sei o que é mais, viu, Michel? E é ele que tá aí na bica para ser julgado por abuso de poder, não é, Diego? Lá no Senado Federal. Exatamente, né? Já tá no Tribunal Superior Eleitoral, né? Tá faltando uma palavra final do TSE aí, o termômetro mudou, antes estava caminhando para cassação, agora já tem informações de bastidores de que ele pode se salvar aqui, salvar o seu mandato em Brasília. Vamos acompanhar ainda. Bom, a minha loucura de hoje é um vídeo que está bombando aí nas redes sociais de uma mulher que foi presa no quarto dela pelos próprios cachorros. É maravilhosa. E assim, é muito curioso porque ela postou esse vídeo falando assim, que se ela liga para o chefe dela e fala, chefe, eu vou atrasar porque eu tô presa. Mas como assim você tá presa, né? Não consegue abrir a porta do quarto? Não consigo, meu cachorro me prendeu aqui. Maravilhoso. Ela foi fechar a porta, ela tem 2 pitbulls e um deles ali, Caramelo, pula e sem querer vira ali a tranquinha da... E a chave tá pelo lado do cachorro. Do lado do cachorro, e ela do lado de dentro do quarto. E aí ela tenta abrir a porta, vê que não tá aberto. E aí depois eles foram ver nas imagens, e ainda bem que tinha as imagens, tinha câmeras ali pra provar que foi o cachorro, não foi ninguém que prendeu, foi o próprio cachorro. Aí ela conseguiu acionar o marido foi lá e destrancou a porta, mas obviamente ela deve ter se atrasado pro trabalho, ela fez essa brincadeira, né, falando assim, ainda bem que eu tenho as imagens, porque meu chefe jamais iria acreditar. E vários internautas falaram, não, realmente, ninguém ia acreditar. Então foi uma postagem aí bem humorada e com essa cena super inusitada do cachorro trancando a própria dona dentro do quarto. Onde vamos parar, minha gente? Os cães estão impossíveis. Vamos ao que é essencial às 7h07. Nova Manhã. Essencial. A tragédia climática do Rio Grande do Sul deixou 105 mortos, de acordo com o último boletim da Defesa Civil. 67 mil pessoas estão em abrigos, 163 mil desalojadas. Cerca de 1,5 milhão de pessoas acabaram afetadas ao todo. Há 130 gaúchos desaparecidos, enquanto já foram resgatadas 57.800 pessoas e mais de 5 mil animais. O Senado aprovou ontem um projeto de lei que torna crime hediondo o homicídio de integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público. O texto considera ainda como atividades de risco permanente a profissão exercida pelos operadores de direito e garantiu o direito à escolta.
A iniciativa, porém, não estimou qual seria o efetivo adequado de policiais para garantir a segurança de juízes e promotores e nem qual seria o impacto financeiro. A Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com uma ação judicial com um pedido de resposta em relação ao influenciador Pablo Marçal, em razão de postagens com informações sobre a atuação das Forças Armadas no Rio Grande do Sul. Marçal foi acionado pela AGU por ter postado vídeos no Instagram e no TikTok, acusando as Forças Armadas de inércia na tragédia lá no estado. Os militares afirmam que atuam no resgate de pessoas e outras missões desde o dia 1º de maio, na semana passada. Pablo Marçal ainda não se manifestou sobre essa ação da AGU. Conexão Brasília. Nova Manhã. O Diego Amorim segue aqui conosco e tem um convidado hoje, né, Diego? Exato, Nonato. A gente já está sintonizado aqui com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que gentilmente atendeu ao convite aqui do jornalismo da Nova Brasil. Senador, um bom dia na medida do possível. Bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil FM. Olá, Brasil. Quero dar bom dia para todo o Brasil, claro. E você destacou aí, Diego, a situação do Rio Grande do Sul é desesperadora. Mas bom dia, Diego Amorim. Bom dia, Michele Trombelli. O Roberto Nonato. É sempre muito importante esse espaço para que a gente possa falar um pouco da realidade do nosso estado, né? Uhum. Com certeza. Senador, quem acompanha a carreira política do senhor, como eu aqui em Brasília, sabe que o senhor é humano, que o senhor é emotivo, assim como eu. Políticos também têm emoção, e eu tenho visto entrevistas do senhor em que o senhor está realmente se emocionando ao falar da situação do Rio Grande do Sul. Eu queria começar essa entrevista perguntando como é que está o senhor, como é que está esse coração aí, o que o senhor está sentindo, como é que estão os seus dias desde a semana passada diante dessa tragédia sem precedentes no seu estado. Olha, meus amigos da Nova Brasília FM, claro, é muito sentimento, porque a minha vida toda ela foi assim, né? Sempre foi muito entendendo que a emoção faz parte das nossas vidas. Quem vê pessoas morrendo, chorando, sendo jogada, levada pelas águas, como está acontecendo lá. É um estado de 12 milhões de pessoas. E quando você tem 497 municípios, 425 já em situação de calamidade, quando eu falava em 60 mortes, quem estava acompanhando de perto sabia, isso vai ultrapassar em mais que 100 mortes, inclusive, né? Infelizmente, com tristeza. Já 105 oficialmente, mas vamos se olhar o número de desaparecidos, nós vamos ver que tem mais de 100 e poucos desaparecidos, né? 374 desaparecidos. Olha, se 74 pessoas desapareceram, infelizmente a expectativa é muito triste, né? Muito chocante para todos nós. É nesse cenário, né, vendo a declaração de bombeiros, de voluntários, vendo a solidariedade do Brasil todo com o Rio Grande do Sul. Não tem um estado que não esteja ajudando. Todos estão ajudando. Todos, do seu jeito, da sua maneira. E claro que isso é algo bonito, né? E pessoas como eu têm que controlar as emoções. Se fosse só emoção, eu não poderia nem dar essa entrevista para vocês. Vejam como é que está desde o último dia. Fizemos uma reunião em Porto Alegre. E dessa reunião, que já não deu para chegar na Assembleia, onde estava sendo feita a reunião da bancada, com a participação do governador, enfim, o elogio aqui, não tem nenhuma discordância nesse momento com ninguém. O governador está fazendo tudo que pode, os prefeitos fazem tudo que pode, os vereadores tudo que pode, a sociedade civil faz tudo que pode, voluntários fazem tudo que pode. O governo federal do presidente Lula está fazendo, está com 10, 12 ministros só em cima dessa questão, e tem que estar mesmo, aqui fica também os parabéns. A imprensa está cumprindo um papel belíssimo, como vocês estão cumprindo aqui, não entrevistando a todos os setores, não quero saber. Me perguntaram para mim, e vou responder, se me permite que eu te diga, mas você nessa comissão, você é o presidente, está lá com o Mourão do teu lado, e o nosso querido também lá, Irineu, ambos são do outro campo, são no outro segmento ideológico. Digo que eu não quero saber qual é o segmento ideológico, entendo, por favor, tanto eu, Irineu,
como o Mourão, nós três que fizemos parte dessa comissão, estamos ali com o objetivo, salvar vidas. E por isso, quando o presidente Rodrigo Pacheco, um homem muito sensível também, como o presidente da Câmara também tem ajudado muito, né? Ele monta essa comissão externa de senadores, são 8 senadores. É o senador Mourão, eu e o senador Irineu. O senador Cajuru, o senador Ramsano Vieira, o senador astronauta, astronauta Marcos Pontes, senadora Leila Barros e o senador Esperidão Amin. Mas todos se prontificaram, houve até disputa para ir para essa comissão. Senador. Então as emoções nos carregam nesse momento, nesse cenário, vendo uma unidade nacional para defender o nosso Rio Grande. Senador, o meu Rio Grande, o nosso Rio Grande, que é o Rio Grande do Brasil. Eu queria pegar como gancho essa questão da comissão, né, que foi formada, ela é temporária para cuidar da crise de momento. Como é que a gente pode fazer para que ela seja permanente à medida em que os cientistas dizem que eventos como esse serão cada vez mais comuns no país? Acho que você tem toda a razão mesmo, e te digo já de coração que como existe uma comissão da questão climática no Senado, mas temos que pensar nessa questão sim, que é o nome da comissão, a Comissão Temporária Externa para acompanhar crises climáticas. Que tem uma subcomissão na Comissão de Climas, que nós temos lá, que a Leila, inclusive, é a coordenadora, que só fique pautado em cima do tema das crises que estão acontecendo e vão continuar acontecendo. O mundo todo sabe disso, vai aumentar cada vez mais. Então, isso que você está colocando estava sendo ventilado e eu ouvi só, mas toma a liberdade de dizer aqui, queremos fazer um trabalho à altura que o Brasil exige, à altura do que o Rio Grande exige, à altura daqueles que estão na linha de frente, que é os voluntários lá embaixo, né? Dirigindo lancha, meninos, claro, jovens, adultos, né? Estão todos se jogando desesperadamente. Agora mesmo me ligaram, agora temos um caminhão para mandar para lá, temos água para mandar, senadores me dizendo, pai, como é que eu faço? Então, nesse momento, a orientação é mandar para o Corpo de Bombeiros de cada estado. E os Corpos de Bombeiros de cada estado encaminham, então, para o aeroporto, e o aeroporto leva para a base de Canoas, principalmente, que é mais próximo a Porto Alegre, mas sem prejuízo de chegar em outras do interior. Mas essa ideia que nós estamos debatendo aqui, eu acho que é fundamental. Nós temos que ter não uma comissão externa no momento como esse, mas uma subcomissão que seja, ou uma comissão ligada à comissão que debate a questão do meio ambiente, a natureza e o clima, para momentos como esse a gente está já organizado. Olha, aconteceu isso, o que fazemos? O que vamos orientar? O que vamos ajudar? O que o Estado está precisando? E eu, nesse momento, eu quero muito elogiar todas as forças vivas do Rio Grande, inclusive a imprensa. Está cumprindo um papel fundamental. Meus cumprimentos a vocês, e essa proposta eu vou levar para o debate no Congresso. Ô senador, o senhor disse agora que está todo mundo fazendo tudo o que pode, né? Citou aí vários órgãos, prefeituras, governos. E o Senado Federal, ele fez o que pôde até agora, e principalmente na questão de prevenir esse tipo de acontecimento? Porque a gente tem muitas críticas ao Legislativo, não só ao Senado, à Câmara Federal, em relação ao desmonte da legislação ambiental que foi feita nos últimos 10 anos. E aí envolve vários governos. Como que o senhor avalia essa questão e o papel dos senadores em relação a isso? Olha, eu acho que todos nós temos que fazer uma autocrítica. Todos nós. O Executivo, o Legislativo, o próprio Judiciário, a sociedade civil organizada, os grandes produtores que também não... Eu posso saber que eu estou falando aqui de forma muito respeitosa, o agronegócio, a agricultura familiar, todos nós vamos ter que rever a partir dessa ação, digamos, contundente, radical, da resposta que a natureza deu pela agressão do homem ao meio ambiente. Realmente tem que rever tudo. Hoje me perguntaram, tu acha que aqueles que são os principais depredadores do meio ambiente, que poluem as águas, que cortam as árvores, enfim, que o meio ambiente é agredido, eles vão recuar a partir daqui? Eu acredito que sim. Mas eles só vão recuar se a população agir em conjunto. E todos nós, eu não estou tirando o Congresso fora, não. Se até o momento não demos uma proposta devida e adequada para a questão do meio ambiente, do clima, como deveria ter sido já há muito tempo, eu acho que esse momento mostra de reflexão,
atender, salvar vidas, mas e daqui para frente, qual é o caminho de todos nós? Existe um fundo para momentos Senador. como esse? Pode falar. Pode concluir, por gentileza. Senador. Tem que criar, por exemplo, um fundo nacional. Uma vez eu tinha lembrado, muita gente lembrou, mas eu também lembrei. Mas aí quando eu lembrei a ideia do fundo, foi naquele caso do Rio de Janeiro, que morreram lá centenas de pessoas também, ou de Minas Gerais, né? Nós levantamos a ideia do fundo, nós, tantos outros levantaram, mas não foi à frente. Nós vamos ter, quando eu digo fundo, não é um fundinho, né? É um fundo potente, poderoso, forte, que no momento desse possa deslocar ajuda direta para essas regiões. 7h18, esse foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, até uma próxima oportunidade, força e muita ação para os senhores aí diante dessa tragédia, repito, sem precedentes no Rio Grande do Sul. Um grande abraço. Um abraço, Diego Amorim, Michele e Roberto Nonato. Estamos à disposição. Obrigada, senador. Ô, Diego, fica com a gente aí, são 7h19, já temos outro entrevistado na linha também, não, Nonato? Exatamente, que é o Márcio Astrini. O Márcio é secretário executivo do Observatório do Clima, para a gente falar, continuar no tema e aqui pegando um lado mais científico. Márcio, bom dia, obrigado por nos atender aqui no jornalismo da Nova Brasil. Muito bom dia, Roberto, Michele, Diego, bom dia para todo mundo. Ô, Márcio, a gente estava comentando ontem aqui na redação e a gente falando da questão do chamado êxodo climático, que várias cidades acabaram desaparecendo lá no Rio Grande do Sul, Eldorado do Sul, uma delas, Arroio do Meio, o prefeito falou com a gente, disse que a cidade está praticamente dizimada. E claro que essas pessoas terão que encontrar outros lugares para a sua sobrevivência. E é algo que a gente está acompanhando a partir do rápido aumento da temperatura na Terra. É a era do êxodo climático que a gente está vivendo, Márcio? Olha, Diego, é uma situação sem precedentes, né? E situações sem precedentes, infelizmente, com o clima tão alterado como ele está, nós vamos começar a viver mais constantemente. Tem até um termo para isso, nesses debates, fóruns climáticos, que chama refugiados do clima, né? Ou refugiados climáticos. No Brasil não é nada tão novo assim, nós temos isso acontecendo, são os imigrantes nordestinos, né, que há décadas fogem de situações severas de clima em algumas regiões do Brasil. Nós temos um presidente da República, né, vai lembrar, que veio aos 7 anos de idade com a sua família, fugindo de uma condição de seca para buscar uma vida melhor em outras localidades. Acontece muito no mundo também, nós temos situações dramáticas de países ilha que vão ser engolidos pelo mar, pelo aumento do nível do mar por conta das mudanças climáticas. Países como, por exemplo, o Paquistão, que em 2022 1/3 do país ficou embaixo d'água, então uma situação, inclusive, quando você olha para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul hoje, e olha para tragédias outras, gravíssimas que aconteceram ao redor do mundo, existe algo muito similar, né? E a gente precisa se acostumar, infelizmente, né? A gente precisa entender e aceitar que o clima mudou, ele está muito extremo, e o melhor que a gente pode fazer agora é atacar o problema primeiro e se adaptar a um problema que já existe. E essa adaptação passa por reorientar as cidades, reorientar as políticas, tornar as cidades e as comunidades o mais resiliente possível, porque o clima diferente, ele chegou para ficar e é com isso que a gente vai ter que trabalhar daqui para frente. Ô Márcio, mas o que chama muito a atenção é que quando a gente fala nessa questão do êxodo climático, cidades que vão desaparecer do mapa, a gente pensa muito em regiões litorâneas. Quando você fala em regiões de risco aqui no Brasil, sobretudo, a gente pensa em áreas onde há um risco muito grande de deslizamento de terra, em costas. E o que a gente está vendo lá, há sim muitas mortes causadas por deslizamentos, mas essas cidades totalmente devastadas, elas são ali regiões de vale. Você acredita, pela sua experiência, que elas não podem voltar a ser habitadas? Olha, quem vai, determinar, né, se a cidade tem ou não condições de seguir no local em que ela se encontrava, é realmente um estudo, não só probabilidade disso acontecer de novo, e a gente já sabe que é alta, mas também de engenharia.
Nós precisamos ver até onde a engenharia pode entregar soluções para algumas regiões e onde o risco é muito grande. Você se deixar comunidades vivendo ali, essas comunidades estarão sob um risco intenso. Existe um mapeamento já no Brasil, é uma lista de mais de 1.000 localidades feitas pelo CEMADEM, que é o Centro de Controle e Monitoramento de Desastres Naturais no Brasil, do Ministério de Ciência e Tecnologia. O Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina, trabalha muito com essa lista, 1.000 localidades. A gente sabe aonde estão esses pontos, quais são as vulnerabilidades, mas não temos nenhum plano para eles, né? A gente não sabe exatamente o que precisa ser feito em cada uma delas, quanto custa, qual a população atendida, quanto tempo vai levar, e nós precisamos agora debruçar todos os esforços em cima disso, em saber nessas localidades qual é o tamanho do risco e o que pode acontecer. Esse êxodo, ou essa migração climática, ela pode ser necessária em algumas regiões, né? Nós temos que ficar muito de olho. Olha, nesse momento nós estamos falando das chuvas no sul, mas existe já uma seca no norte do país extremamente grave. A gente viu a Amazônia secando rios no ano passado, nós temos o semiárido no Brasil também, que é uma região extremamente vulnerável, né? E esse fluxo migratório, quando ele acontece, as pessoas justamente saem dos lugares, porque não tem mais como viver ali, né? Elas acabam indo para outros centros urbanos e até estressando serviços de atendimento à população, saúde, educação, saneamento, uma creche, um hospital, que já não dão conta da população que vive ali. Então é um efeito dominó aí, que toda essa crise do clima acaba provocando no país, e a gente precisa nos prevenir e considerar tudo isso, o local que vai ser atingido e também para onde as pessoas podem ir, né? Criar condições para que essas pessoas vivam nesses novos lugares, caso seja extremamente necessário. Márcio, nosso tempo está esgotando. Bem rapidinho, é possível prever uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul? A meteorologia está conseguindo alcançar o tamanho e a intensidade dessas mudanças climáticas para as autoridades e a população se prepararem na medida do possível com alguma antecedência? Nós temos dois tipos de previsão, né? A do tempo e a do clima. A do tempo, ela é bastante limitada, a gente sabe. Então, às vezes você prevê que vai ter chuva, mas é muito difícil prever o volume da chuva, né? Prever, às vezes, até a extensão. Isso é natural, enfim, é o nosso limite desse tipo de previsão. Agora, a do clima, essa daqui, ela não é tão certeira, mas os cenários nos trazem os avisos determinantes, que é: tudo vai ficar mais intenso. Mudança climática, ela pega um evento climático e torna aquele evento climático mais intenso e mais constante. Uma seca que acontecia durante um determinado período e com uma gravidade vai ficar 2, 3 vezes mais grave num período mais curto de tempo. A mesma coisa para a chuva, né? As autoridades precisam acreditar nisso. As autoridades precisam se mobilizar para isso. E algumas, Roberto, Michele e Diego, algumas autoridades precisam parar de se mobilizar, que é o caso, por exemplo, do Congresso. Eu estava ouvindo o senador aqui falar da Comissão Externa de Crise Climática. Eles precisam montar também a Comissão Interna de Crise Climática, porque é dentro do Congresso que nasce grande parte dos problemas de meio ambiente no Brasil. O Congresso hoje se transformou numa máquina de destruir meio ambiente e legislação do clima, então eles precisam ser chamados à responsabilidade agora. Para a gente andar para frente, a primeira coisa que nós precisamos fazer é parar de andar para trás. E a gente anda para trás a passos largos dentro do Congresso, que dia e noite estão focados em destruir o meio ambiente do Brasil. Não é possível mais que essas pessoas eleitas pelo povo continuem com esse tipo de agenda. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Um ótimo dia aí para o senhor. Obrigado, bom dia para todos. Obrigada, fala fortíssima aí do Márcio nesse final, e importante para que todos nós tenhamos consciência disso que ele falou e a responsabilidade do nosso Congresso. Obrigada, Diego, por hoje. Até amanhã, Michele, Nonato e ouvinte. É isso. Até amanhã, agora são 7h27. É consciência com a nossa terra, com o nosso planeta, é isso que o Márcio está chamando a atenção, por isso que a gente falou muito do êxodo climático aqui. E o Beto Guedes já cantava essa música há um bom tempo, a Ivete Sangalo está aí fazendo também com roupa nova. E é isso, tem que procurar preservar o nosso planeta, né?
É isso. E ao som, então, da Ivete do Roupa Nova, a gente encerra essa edição do Nova Manhã. O jornalismo da Nova Brasil continua. Obrigada pela companhia. Beijo. Valeu, Nonato. É isso. Até amanhã. Aproveite aí o seu dia, a sua quinta-feira. Em minutos eu disse, olha, hoje no estúdio, em vez de falar do bom dia, vamos falar o raio. Por que razão? Porque Lara Vital hoje está de kimono aqui no estúdio. Então, por esse motivo, então nós falamos o raio. Em homenagem, então, ela